Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Espero que sim. E Deus, sempre vai proporcionar dias melhores. Ainda que os dias tenham sido difíceis, mas Deus há de nos honrar. Estou aqui transmitindo um recado, uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu sou o pastor Reginaldo Vieira e neste momento, que nós estamos aqui já nesse terceiro vídeo, e às vezes é necessário você, na maioria das mensagens, é necessário você ouvir 2, 3 vídeos de 10, 12 minutos para você conseguir entender mesmo a história, aquilo que está sendo passado. Aqui estamos falando de Abraão que tomou uma atitude e o seu filho Isaac, Deus mandou que tomasse uma atitude totalmente diferente. E nós precisamos aprender a entender isso, porque às vezes aquilo que funciona para mim não funciona para você, ou funciona de maneira diferente, ou em tempos diferentes. Porque às vezes é questão de cultura, questão de... É que aqui não é um recado, não é uma mensagem para tratar assunto de família, claro que pode ser também. Mas quantas pessoas que têm muitos atritos, muitas aflições dentro de um casamento, porque um não cede, o outro não cede também, os gostos são diferentes, os costumes são diferentes, a criação foi diferente, a pessoa veio de uma cultura diferente, e ali tem que haver aquele encontro ali, aquele momento dos dois ceder um pouco para buscar a felicidade, a realização. Mas aqui nós estamos falando então de atitudes assim mesmo, de que Isaac precisou orar e sentir Deus direcionar a vida dele. E quando ele foi na direção de Deus, espero que você olhe o vídeo anterior para você entender melhor, aí Deus prosperou ele. No mesmo ano ele teve uma grande colheita, ele deu a volta por cima. Então mesmo Deus pode fazer na sua vida, mesmo se você estiver vivendo em tempos difíceis. Mas aí olha que verso 13 de Gênesis 26, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E a Bíblia diz que ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de tal maneira que os filisteus o invejavam. Então esse homem ele vem de uma crise. Vamos falar que esse homem ele está falido, esse homem não tem nada, esse homem não sabe para onde ir. Mas quando ele ora, quando ele busca, quando ele consulta a Deus, Deus falou ao coração dele, que ele orasse, buscasse, que Deus ia dar uma direção, e Deus deu e funcionou. O homem que não tinha aonde plantar, porque não chovia, havia uma crise muito grande, um deserto, uma fome muito grande nessa terra, e de repente esse homem toma a frente. A Bíblia diz que ele planta e Deus atendeu, Deus abençoou, e a colheita veio outras colheitas e mais colheitas. E ele foi tendo criação de vacas, porque a terra teve a chuva necessária, o mato cresceu, ali o necessário para a alimentação dos seus animais. E ele foi conseguindo multiplicar a criação dos seus animais, crescer. Ele plantava, a colheita vinha, ele foi plantando mais, foi conquistando funcionários, até que se tornou muito grande naquela cidade, a ponto, no 14, tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de tal maneira que os filisteus o invejavam. Não precisava disso invejar, foi Deus que estava honrando ele. Mas agora é o assunto que eu quero entrar. Às vezes quando você não tem nada, todo mundo te abraça, todo mundo quer estar perto de você, de repente você começa a crescer, começa a prosperar, as coisas começam a acontecer, mas foi na humildade, foi no seu esforço para com Deus. E aí as pessoas viram uma cara. Quantas vezes isso acontece? Às vezes a pessoa começa a querer o mal daquela pessoa que está vencendo, que está crescendo, que está querendo o bem de todos. E aí diz assim o 15, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E aí diz o 16, disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderosa te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas.
E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Preste atenção para você entender aqui que a Bíblia falou com Abraão. Deus falou através da Bíblia, com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E aí Deus falou: olha, norte, sul, leste, oeste, onde você for, vai ser conquista sua, a terra vai pertencer a você, porque você vai ser o pai da fé, vai ser o herói da fé, vai representar a nação toda. E todas as pessoas que se apegarem a você, Abraão, será abençoada como você está sendo. As colheitas que você vai ter, Abraão, as terras que você vai possuir, são as terras que vai ficar para os seus descendentes, para o seu povo e para gerações futuras. E como ensinamento de homem guerreiro e valente que você foi. Então as terras foram conquista de Abraão. Os poços que Abraão abriu pertenciam às terras de Abraão. Mas na morte de Abraão, as terras pertenciam a Isaque. Mas aí naquelas mesmas terras houve fome, houve miséria, houve sofrimento. Mas o Isaque orou, clamou, buscou, e Deus o abençoou. A chuva veio, os poços lá surgiram e ele tinha tantos animais, tantas criações, tantas plantações, que ele precisava daqueles poços. Mas como o rei ali havia invadido aqueles lugares, e para poder bater de frente com Isaque, mandou com que os seus funcionários fossem lá e entulhasse, enchesse lá de lama, de pedra, de entulho, os poços que eram de Isaque. E eles ainda falaram: mas esses poços são nossos. Mas e ainda ele disse assim: você ainda não vai mais habitar no nosso meio, você ainda não vai ficar aqui com a gente mais não, a gente não aceita você aqui, vai embora. Ele não entrou em questão, ele não brigou não, ele saiu, tinha tanta terra, ele deixou para lá, e ele foi para um outro trecho, e lá ele abriu novos poços. Ele poderia ter provocado uma guerra, Deus estaria com ele, Deus estava com ele. Se ele provocasse uma guerra de morte, Deus então não ia poder estar com ele, porque ele tinha que ser um homem de paz, e ele era um homem de paz. Mas eles foram lá novamente por inveja, simplesmente só inveja. Eles foram lá e novamente entulharam, encheram de pedra aqueles poços, porfiaram contra o Isaque, disse: essa terra é nossa, esses poços são nossos. Mas ele disse: mas não é do Abraão, meu pai, ele não faleceu deixando essa terra para nós, vocês que roubaram, invadiram. Mas o Isaque não entra em contenda, ele não entra em guerra. E diz o 21: então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. 3 vezes abriram os poços, 3 vezes o diabo está lá usando aquelas pessoas, fazendo de tudo para tirar a paz do Isaque, para arrancar a bênção que Deus tinha colocado no coração de Isaque, para arrebentar com aquele homem. Queria guerra, queria confusão, queria briga. Mas aí diz o verso 22: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Porque Deus falou com ele que era naquela terra, naquele lugar. Ele não podia sair daquela redondeza. Percebe que ele saía daquele local, ia logo um pouco mais distante, se instalava de novo. Ele sabia que ele não podia fugir. Você não pode fugir. Você não pode fugir do problema. Só que às vezes o problema é tão sério, porque ele cresceu, ele prosperou, ele venceu, ele estava dando o melhor para a família dele, mas o diabo não estava satisfeito. Como sempre, o inimigo nunca está satisfeito com o sucesso de ninguém. Quanto mais você ora, quanto mais você cresce em Deus, quanto mais você aprende, mais você tem que vigiar. Quanto mais Deus vai nos abençoando, mais a gente tem que ficar atento. Porque o diabo sempre vai tentar aparecer, preparar situações para poder puxar o tapete, para poder dar uma rasteira, para poder
colocar no nosso pensamento para a gente fazer besteira. O que o diabo queria aí era sangue, era morte. O que o diabo queria aí era provocar uma guerra, era escravizar novamente o Isaac e roubar o que era dele. Mas como ele permaneceu, ele foi insistente, ele ficou firme, ele disse: não vou entrar em atrito não, vocês não vão colocar ódio, rancor e mágoa no meu coração não, eu vou continuar fazendo o que Deus me mandou fazer, e Deus vai me honrar. Continue fazendo o que Deus te mandou fazer. Não deixe o diabo frustrar os planos que Deus tem para a sua vida, não. Qual é o resumo de tudo? Que a gente não tem tempo suficiente. O Isaac estava enfrentando uma fome, uma miséria muito grande, e ele poderia morrer ali, ele e a família dele, mas ele buscou a direção de Deus, e Deus mudou a história. É Deus que vai mudar a história do nosso Brasil, que vai mudar a história da sua família, que vai mudar a minha história, nossas vidas. O que nós temos que fazer é acreditar. Levanta a cabeça, sacode a poeira, sacode o pó, acredita no seu potencial, acredita em você mesmo. Quando o Senhor falou com Jeremias: não diga que você é uma criança, eu vou pôr as palavras na tua boca, eu vou preparar você, somente me obedeça. Vai orando, vai buscando, porque Deus vai preparar você, Deus vai mudar a sua vida, a sua história. Deus é poderoso para fazer isso, mas você tem que crer. Se você desistir, se você jogar a toalha, se você desanimar, já era. Não desista não, homem de Deus. Não desista não, mulher de Deus. Não desista não, pai de família, mãe de família. Não desista não, guerreiro, guerreira. Não desista não. Você com Deus você vai muito longe. Agora, se você quiser fazer do seu jeito, pode quebrar a cara. Faça do seu jeito não. Faça do jeitinho de Deus. Faça do jeitinho do Senhor. Faça da forma que Deus lhe dirigir os passos. Que faço dessas minhas palavras as palavras de Deus para o seu coração, porque eu estou pregando, anunciando o recado do Senhor. Amém? Tudo certo? Está no seu coração essa palavra? Então não preciso nem orar. Faça a sua oração mesmo de onde você estiver, porque a graça, a paz e o amor de Jesus já está no seu coração, e com essa palavra você está vencendo, conquistando e crescendo. Deus abençoe, aquele abraço, e vamos firme, e vamos em frente, porque Deus vai dar direção naquilo que você precisa fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.